Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo por mais este dia, esta semana que se inicia, que seja uma semana de bons acontecimentos, de bênçãos, de novas oportunidades, para o nosso desenvolvimento, para o nosso contentamento. Nos conectamos também aos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, que eles estejam conosco durante o nosso dia, durante a nossa semana, nas nossas tarefas, nos nossos lares, na nossa convivência social, a nos inspirar bons pensamentos, boas ações, e que possamos, especialmente nestes últimos dias deste ano, elevar o nosso coração ao bem, às boas práticas, para que assim aos poucos possamos nos tornar pessoas melhores, mais gentis, menos endurecidas, e que possamos ao final do dia ir dormir, descansar com a sensação de que demos o nosso melhor. Para isso pedimos que fiquem conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos lá ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para hoje. Vamos ver o que vem para nós. Vamos lá. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. E caiu aqui para nós o início da instrução dos espíritos. E tem 8, então, mundos inferiores e mundos superiores. E diz assim, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Vamos ler um trechinho, vamos ver o que nos diz. Item 8 do capítulo 3. Qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele. Se a Terra for usada como o nosso ponto de comparação, podemos ter a ideia de que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os resquícios do nosso estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres são rudimentares e, apesar de possuirmos a forma humana, ela se apresenta sem nenhuma beleza. Os instintos não são abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou bondade, nem existe noção de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos, pois nesses mundos não existem indústria nem invenções. Entretanto, Deus nunca abandona suas criaturas. Elas possuem, no fundo de suas inteligências, a vaga intuição da existência de um ser supremo. Esse sentimento é o suficiente para que uns se tornem melhores em relação aos outros, preparando-se dessa forma para alcançar um estágio mais evoluído de vida. Não são seres condenados, são antes crianças em fase de crescimento. O homem percorre incontáveis encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos que um dia foram primitivos,
Do mesmo modo que é impossível reconhecer no adulto o embrião que lhe deu origem. Muito bem, que interessante para a gente começar a semana já com um estudo assim tão interessante, que essa relação da nossa evolução com os mundos é algo que realmente nos causa muita curiosidade, nos traz muitas dúvidas. E o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Kardec compila os ensinamentos de Jesus de uma forma a dizer que Jesus já estava falando que existiam muitos mundos. E aqui ele vem falar, então, Instrução dos Espíritos, que a qualificação dos mundos em inferiores ou superiores, na verdade, ela é didática, para que nós entendamos. O que o sistema de ensino faz? Ela categoriza coisas para que nós possamos entender. Não que elas sejam necessariamente assim. Vamos usar um exemplo. Nós sabemos que a gestação tem 40 semanas, certo? Isso é uma categorização. Mas sabemos que nenhuma dura exatamente 40 semanas em segundos, em horas, em segundos, e nem em dias, certo? Às vezes nem em semanas, umas duram 36, outras duram 42, mas ela é uma categorização. Os mundos também não é uma coisa exata, no mundo de provas, expiações, assim, começa aqui, termina aqui com exatidão. Não, são categorizações. Isso é um ponto importante para colocarmos na nossa cabeça quando vamos estudar a doutrina. Kardec diz aqui, os espíritos falam para ele, é uma categorização. Para a gente comparar, a gente precisa ter medidas de comparação, né? E depois, um outro momento, vai fazer aqui essas medidas de comparação, inclusive neste mesmo capítulo, tá? Mas aqui, ele está falando que a Terra é um planeta ainda, o nosso planeta, ainda inferior, no sentido que ainda tem. O que demonstra isso, prova isso, a prova real disso, é que ainda temos alguns povos selvagens, não é? Que são os resquícios de que nós estamos saindo do primitivismo, né? Entrando, já somos um povo um pouco mais evoluído, somos prova e expiações, onde o mal ainda domina perante o bem. Estamos em transição para a regeneração, onde eles tendem a se equiparar, né? Vamos pensar que tudo é uma categorização, não é exato. E nós somos esse planeta neste momento, né? Explica isso, nos situa de onde estamos, então deixa entender que tem planetas mais inferiores, estão inferiores em relação a nós, e superiores, né? E conta que isso não é errado. E olha como o Espiritismo nos elucida, e é tão bonito, porque se fosse só uma reencarnação, vamos pensar, se existisse só uma reencarnação, o que teria de vantagem um irmão nosso que nasceu num estado mais primitivo? Portanto, não terá nunca a possibilidade de viver outras experiências, de conhecer, por exemplo, o mundo que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui conversando, estudando, pessoas que não irão ter a oportunidade de ler, de escrever. Tá certo que alguns vão argumentar, mas para Deus ele sabe. Sim, mas é só pensar um pouquinho que não teria muito sentido nisso, uns terem uma oportunidade tão diferente de outras, certo? Então diz aqui, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, e eles têm gravado na sua consciência, como nós, a intuição de que Deus existe, né? De que oportunidade, que são amparados como nós temos. Então tudo se encadeia numa perfeição, né? Então no final aqui diz que a gente vai percorrer incontáveis reencarnações para evoluir, né? E diz aqui, ficando impossível quando a gente identifica um espírito puro, por exemplo, como Jesus, que é o que a gente conhece, imaginar que um dia ele foi primitivo, não é? Então é disso que se trata, a beleza do estudo,
da evolução, da nossa evolução, o estudo da lei de Deus. Muito bem. Então, vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está aqui. Vamos lá. Olha só, a vida no mundo espiritual, mundos transitórios, pergunta 234. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou local de repouso. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou locais de repouso para espíritos que estão na erraticidade? Essa foi a pergunta de Kardec. Erraticidade é quando estamos desencarnados e vamos voltar a reencarnar. Quando o espírito já não vai mais reencarnar, já está em estado de espírito puro, que está longe de ser a nossa situação, aí ele não está na erraticidade. Mas todos os outros que ainda precisam reencarnar, quando não estão no corpo físico, estão na erraticidade. E aí os espíritos dizem que sim, que existem. São mundos particularmente destinados a espíritos que estão na erraticidade, nos quais eles podem habitar temporariamente. São espécies de acampamentos ao ar livre, campos para repousar de uma erraticidade muito longa, condição esta sempre um tanto angustiante. São posições intermediárias entre outros mundos e que estão em sintonia com a natureza dos espíritos que lá podem permanecer. Nestes mundos transitórios, eles desfrutam de um maior ou menor bem-estar. Bom, então o que importa para nós aqui é sabermos que existem estes mundos que existem de estação de repouso para espíritos que estão na erraticidade, tá? O que importa é isso, não vamos nos aprofundar. Então, desencarnados está ou se preparando, ou está ali em alguma tarefa, está sendo cuidado, né? Está sendo amparado, está se reorganizando. Então existem ali mundos transitórios, por que transitórios? Transitórios no sentido de que eles não vão viver ali uma grande experiência de uma reencarnação, por exemplo, né? Então são estados transitórios onde eles ficam para se reorganizar para uma próxima. Muito bem, com o tempo iremos aprofundar mais essas questões. Vamos encerrar, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta semana, mais este dia, e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos guie, que mande os seus mensageiros de luz para estarem conosco, com a nossa família, nos nossos lares, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.